Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Todo-poderoso Deus, maravilhoso, fiel, santo, justo e verdadeiro. A Ti eu elevo a minha voz nesse meio-dia. A Ti, Senhor, eu clamo, eu oro, eu intercedo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Senhor, a Ti, Deus Pai, a quem vão todos os povos e se socorrem todos os homens. A Ti, Todo-Poderoso, rocha inabalável, grande eu sou. A Ti eu oro e peço que a Tua doce presença nesse dia venha inundar o nosso ser. Que essa doce, maravilhosa e poderosa presença possa estar conosco, aonde pisarmos a planta dos nossos pés. Que essa presença esteja dentro dos nossos lares, na vida dos nossos filhos, maridos, na vida das esposas. Senhor, e que essa doce presença possa habitar em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, que todos os dias seja despertado em nós o homem espiritual que há dentro de nós. Senhor, eu busco pela Tua face, eu busco e peço pela Tua santificação nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, pela salvação de todos os povos. Eu oro pela salvação da nação brasileira. Eu oro pela salvação dos nossos familiares e da nossa parentela. Eu sei que Tu és Deus bondoso e é Pai misericordioso. Está escrito na Tua palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Senhor, que neste dia, aqueles que estão presos por correntes, por cadeias, por algemas espirituais do pecado, Senhor, presos, Pai, no pecado, que sejam livres nessa tarde, pelo poder do sangue, pelo poder do nome, pelo poder e ação do Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim, Deus, que o Senhor possa nesse dia fazer com que vidas se voltem para Ti, que corações sejam compungidos, que no lugar do coração de pedra haja, Senhor, um coração de carne. Eu oro pela salvação desse marido, eu oro pela salvação dessa esposa, eu oro pela salvação desses filhos. Eu oro, Senhor, e peço socorro do céu dentro de cada um dos lares. Que o Senhor chegue trazendo paz, trazendo alegria, trazendo vida, trazendo, Senhor, renovo. Que haja comunhão, que haja unidade, Deus. Que haja, Senhor, Senhor, completude, Senhor, nos corações, por parte do Teu Espírito, no seio de cada uma das famílias. Que todo espírito que se levanta para usurpar, roubar, destruir, acorrentar famílias, Pai, no reino espiritual das trevas, que essas castas demoníacas e esses espíritos caiam diante de Ti, Todo-Poderoso, por meio da oração feita no nome do Teu Filho. Senhor, que neste dia o Senhor possa visitar famílias, o Senhor possa visitar lares, o Senhor, Deus, possa visitar casamentos. Eu oro, Senhor, pela restituição e restauração, Senhor, de cada um dos relacionamentos, de cada uma das famílias. Que aquilo que Deus fez, que Deus criou como primeiro, que Deus amou, que é a família, que é o matrimônio, Senhor, que é, Senhor, que tem o seu leito imaculado, possa prevalecer dentro dos lares. Que todo espírito, Senhor, de sedução demoníaca, de manipulação, que todo espírito, Deus, que vem, Senhor, senão para matar, roubar e destruir, os espíritos caídos que agem, Senhor, por intermédio de Satanás, que eles venham, Senhor, diante de Ti, serem manietados nesse dia. Eu oro pela paz, Senhor, das famílias. Eu oro pela prosperidade das famílias. Eu oro pelo bem das famílias nesse dia. Eu oro para que nesse dia a oração das mães pelos seus filhos sejam respondidas. Que hoje, Deus, seja o dia da resposta. Eu oro pelas orações dos pais de família, pelas suas esposas e pelos seus filhos, que hoje o céu chegue trazendo resposta. Eu oro pela oração dos filhos, Deus. Senhor, que os filhos fazem pelos seus pais, para que nesse dia o céu chegue trazendo novas de alegria, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pela vida das crianças, dos pequeninos, dos idosos, para que o céu visite cada uma das famílias da nação brasileira, nesta nação. Que o Senhor visite o norte e o nordeste, o sul e o sudeste, o centro-oeste.
que o Senhor visite casas, que o Senhor visite bairros, que o Senhor visite estados, Deus, chácaras, roças, fazendas e sítios. Aonde essa oração chegar, aonde a voz chegar, Senhor, por meio deste canal, que chegue o exército do céu, o exército do Deus vivo, os santos anjos do Senhor em miríades, que os anjos de guerra possam entrarem na guerra e na batalha, como está escrito na tua palavra. Nessa peleja não tereis que pelejar, pois eu, Senhor, pelejarei por vós. Senhor, o Senhor tem prazer na família, na comunhão, na unidade. Então, Senhor, quando nós nos colocamos diante de Ti, para que lares e famílias sejam restaurados, o Senhor se alegra disso e o Senhor entra sim na guerra, na peleja e na batalha. Que neste dia, Deus, todas as obras de trevas venham ser anuladas, que todos os trabalhos feitos, ó Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que é oferecido, consagrado, que tudo aquilo, Senhor, que é enterrado, que é jogado, Deus, em cachoeiras, em rios, tudo aquilo, Senhor, que é ofertado em matas virgens, para a destruição de lares e famílias, em centros de macumba ou encruzilhada, venha perder a sua força e a sua legalidade nesse dia. Que tudo que o inimigo das nossas almas recebeu, que ele possa, Senhor, nesse dia devolver. Pai, em nome de Jesus, tudo que ele recebeu para destruir as famílias, que ele solte nesse dia e que ele seja manietado e levado aos pés da cruz de Cristo. Senhor, por um caminho que veio, que por 7 ele possa bater em retirada. Olha, Senhor, por essa família que está sendo vítima dessas obras. Olha, Senhor, por esse homem que está preso em laços, por ser vítima de obras do mal, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, que os santos anjos cheguem hoje, trazendo luz, jogando luz, Senhor, sobre as trevas, revelando, Deus, aquilo que está em oculto, trazendo para fora, Deus, em nome de Jesus, tudo que está em oculto, Senhor, e todo o oculto de trevas, venha em nome de Jesus se desfazer, serem em nome de Jesus, Pai, lançado nas profundezas do abismo, que a vida de Deus abundante, que a vida de paz, de alegria, de gozo no Espírito e de contentamento possa visitar cada um dos corações, que o doce Espírito chegue com a unção que despedaça o jugo, Senhor, e quebra a canga do inimigo das nossas almas, que o doce Santo Espírito chegue lavando as nossas vestes, tornando mais alvas do que a branca lã, que chegue, Senhor, nos vestindo com vestes de louvor e óleo de alegria sobre nós, que os nossos rostos, ó Deus, sejam iluminados diante daqueles que estão em trevas, que todas as obras dos malfeitores, dos caluniadores, dos perseguidores, que todas as obras dos invejosos contra as famílias, contra os casais, contra, Senhor, o empresário, contra o lojista, contra, Deus, essa mulher, esse homem que se destaca de alguma forma e é, Senhor, uma vítima de pessoas invejosas, que essas obras venham ser desfeitas e que a alegria do Senhor venha ser a força do seu povo. Está escrito que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Este é um novo dia, Senhor. Estamos aí na oração do meio-dia, crendo e confiando que o Senhor, que respondia às orações de Daniel, que ouviu o clamor e o desespero do coração de José, quando se encontrava ali naquele cárcere, sendo inocente, Deus, sendo acusado pelos seus acusadores e perseguidores. E o Senhor viu José dentro daquele cárcere, como o Senhor respondeu à oração de Davi, que diz: Senhor, muitos são os meus inimigos e aqueles que tramam contra mim. Que o Senhor nesse dia possa, Senhor, tratar com os nossos inimigos espirituais, com aqueles que se levantam a uma contra nós. Porque está escrito, Senhor, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra os espíritos da maldade. Senhor, eu trago à minha memória que Jesus, quando morreu, ressuscitou ao 3º dia. A palavra do Senhor diz que nesse meio tempo, ele levou o cativo o cativeiro e vindo à terra deu dons aos homens. E o Senhor já nos deu dons, o Senhor já nos deu poder e autoridade. E ele conquistou para nós um lugar de destaque. Acima, Deus, da ação dos dominadores do mundo tenebroso, nós estamos em um lugar de autoridade. E nessa autoridade, Senhor, eu faço uso, Pai, do nome de Jesus, das armas e do poder do Espírito, para dizer aos espíritos caídos: saiam, batam em retirada, fujam, envergonhados e confundidos, do caminho que vieram,
por 7 voltarão. Em nome de Jesus, que as famílias sejam livres para viver a plenitude de Deus, a completude do Espírito dentro dos seus lares. Que haja, em nome de Jesus, comunhão plena, que haja felicidade. Que essa mãe seja uma alegre mãe de filho ao redor da sua mesa. E esse pai, um alegre pai de filho ao redor da sua mesa. Que os filhos que são a herança do Senhor, são benditos, o fruto do ventre é bendito, Senhor. Eu abençoo os filhos. E eu declaro que eles estão sendo libertos de todos os espíritos que agem através dos vícios, das drogas, da bebida, da jogatina, da prostituição, da pornografia, do engano. Senhor, de todo peso e opressão que os jovens sofrem nesse tempo. Pai, de tudo aquilo que as mídias sociais traz, Senhor, oh Deus, como morte para a vida deles. Em nome de Jesus. Está escrito, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu não aceito, Deus, os nossos filhos presos em correntes e cadeias espirituais, porque Cristo já nos libertou. E Cristo está vivo dentro de nós, por meio do teu Espírito. Eu chamo a vida de Deus. Eu declaro, Pai, a salvação dos filhos, a salvação dos maridos, a salvação das esposas, a libertação, a transformação do velho em um novo homem. Que no lugar, Senhor, de um semblante triste, caído e opresso, haja, Senhor, um semblante de luz. Resplandeça sobre nós a luz do teu rosto. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso espírito. Senhor, coloca o amor de Deus que excede e a paz de Cristo que excede todo o entendimento humano dentro de cada um dos nossos corações. Senhor, eu profetizo a paz de Deus, como está escrito na tua palavra. Deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Que o shalom de Deus, essa paz que faz o teu povo, Senhor, prosperar por todos os caminhos, paz que excede a todo entendimento, chegue para cada um dos lares. Senhor, que toda angústia, que todo coração turbado, que toda aflição, que todo desespero, desesperança, em nome de Jesus, seja vencido nesse momento. Que o Senhor chegue, Deus, trazendo novas de paz, novas de alegria, novas de contentamento, novas de felicidade. Que o Senhor chegue trazendo novas de vida, Pai. Senhor, que esse homem, em nome de Jesus, tenha o seu coração transformado, como o Senhor transformou água em vinho. Transforma esse coração de pedra em um coração de carne. Que o Senhor transforme o coração desses filhos em um coração de pedra, em um coração de carne, Deus. Em nome de Jesus, que toda mente cauterizada venha ser descauterizada nesse dia. Que todos os ouvidos cegos e os, Senhor, que todos os olhos cegos, os ouvidos surdos e os corações endurecidos venham ser visitados pelo Senhor nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, eu sei, Deus, que o primeiro lugar nas nossas vidas deve ser o Senhor. Que está escrito que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, Deus. Amando o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e de toda a nossa alma. Pai, ao nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, está escrito também que aquele que quiser vir após Cristo, que deve negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Eu sei, Deus, que nós temos uma cruz a carregar, porque está escrito, neste mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Senhor, que nesse dia as vidas sejam, Senhor, aí, Deus, oh Pai, que as vidas sejam, Senhor, conscientes, cientes, Deus, da necessidade de, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, de, em primeiro lugar, se preocuparem com as suas almas, com a sua salvação, porque está escrito, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a tua alma? Ou o que daria um homem em resgate da sua alma? Se Jesus voltar agora, Deus, o que teremos nós para apresentarmos diante de ti, Deus? Porque tudo ficará para trás. Tudo, Deus. Se hoje, Senhor, o Senhor pedir a minha alma, ou a alma de um dos meus irmãos, o que teremos nós, Senhor? Senhor, de válido diante de ti, Deus. Uma vez que essa terra vai passar, e com ela as suas vãs concupiscências. Por isso, Senhor, eu oro para que o teu Espírito me convença aos meus, que convença, Deus, aos meus irmãos que estão orando, aonde essa oração chegar, no Brasil ou fora do Brasil, da necessidade de se voltar para ti, de se arrepender das más obras, dos maus caminhos e se colocar diante do Senhor para servi-lo como pai e como servo. Nesse dia, doce Espírito Santo, eu peço
que o Senhor liberte, Pai, em nome de Jesus, dos vícios da cachaça, da bebida, dos vícios das drogas, dos vícios do cigarro, Deus. Todo vício, Deus, todo espírito que atua através da sedução e manipulação demoníaca na vida de homens e mulheres, que venha cair por terra, Deus. Que nesse dia o Senhor alinhe o nosso coração ao coração do Pai, ao coração de Deus. Que o Senhor passe, Deus, em revista, em cada um dos lares, na vida de cada uma das pessoas, Pai. Homem, mulher, filhos, filhas, Senhor, crianças, bebês, adolescentes ou jovens, idosos e idosas. Sim, Deus, tua palavra diz que o Senhor conhece o que há no coração do homem, que luz e trevas para o Senhor é a mesma coisa. Pai, que o Senhor prove o nosso coração, a nossa mente e até os nossos rins. Portanto, Deus, que a gente se apresente diante de Ti naquele grande dia, sem ter do que nos envergonharmos. Sim, Deus, em nome de Jesus eu oro. Eu oro, Deus, pela santificação das famílias. Eu oro pela libertação do poder e do peso do pecado. Senhor, dos fardos pesados, dos julgos que são colocados, Pai, em ombros que não são o jugo de Deus. Está escrito, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Colocarei sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sim, Senhor, que nesse dia, esse jugo suave, esse fardo leve, que é estarmos na presença do Senhor, com uma vida santa e irrepreensível. Pai, possa estar, Senhor, em nome de Jesus, em cada um dos corações, Deus, em cada um dos lares, em cada uma das vidas, que as pessoas possam se voltar para Ti, em espírito e em verdade, Deus. Pai, o Senhor tem poder para restaurar casamentos, o Senhor tem poder para restaurar relacionamentos, o Senhor tem poder para abrir portas onde, Senhor, não há portas. Senhor, o Senhor tem poder, Pai, para curar todos os tipos de enfermidade, para operar o milagre, a maravilha na vida do teu povo. O Senhor tem poder de tirar o homem do monturo e fazê-lo assentar entre os príncipes do seu povo. O Senhor tem poder de enriquecer, porque está escrito que nas tuas mãos estão riquezas e honras e o Senhor as dá a quem o Senhor quer. Está escrito também, Pai, que tu és aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, que todas as coisas da terra e na terra pertencem a Ti, e que o Senhor não precisa nos pedir nada, porque tudo vem das tuas mãos. O Senhor tem tudo para nos dar, Deus, tudo aquilo que nós precisamos para levarmos uma vida, Senhor, de paz e alegria nessa terra. Mas o Senhor precisa ver o que há nos nossos corações. O Senhor quer, Deus, que nós sejamos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, acima, Deus, de nós mesmos, acima das nossas necessidades, dos nossos desejos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, deu o seu Filho para despojar-se da sua glória, vir nessa terra provar da nossa humanidade, morrer sem pecado, ressuscitar ao terceiro dia, comissionar os seus discípulos e ir para o Pai preparar morada para aqueles que nele creram. Senhor, que nesse dia as vidas sejam conscientes da necessidade de, em primeiro lugar, trazer o céu para suas vidas, trazer Deus, trazer a pessoa do Espírito Santo, ter comunhão com Deus e com os homens, que as vidas possam alinhar, Deus, as suas vidas, a tua palavra, Deus. Está escrito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei. Viremos e faremos nele morada. Senhor, a tua palavra diz que os teus mandamentos não são pesados, porque eles redundam em paz e em vida. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que neste dia o Senhor faça com que os corações compreendam a verdade da tua palavra, Deus. A verdade, Senhor, que está escrita nos evangelhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que diz das bem-aventuranças para aqueles que são mansos, humildes, pacíficos, misericordiosos, para aqueles que são justos, têm sede de justiça, para aqueles que choram, esses serão consolados. Está escrito, Deus, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que se o sal for insípido, para nada serve, que deve ser lançado no fogo. Senhor, que nesse dia nós possamos, Pai, ser a luz de Cristo em meio, Senhor, a esse mundo de escuridão. Os dias são maus, Deus. Os tempos são trabalhosos. Senhor, não está fácil, mas eu sei que o Senhor é poderoso para segurar nas nossas mãos, nos colocar de pé diante de Ti e fazer por cada um de nós infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, está escrito, eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vós,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sim, Deus, está escrito também que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos e os caminhos do Senhor melhores. Deus, muitas vezes nós deixamos de confiar no Senhor para confiar na força do nosso braço. E está escrito: maldito é o homem que confia na força do seu braço. Maldito é o homem que confia no homem. Deus, que eu não confie na força do meu braço. Que o homem não confie na força do seu braço. A tua palavra diz, Senhor, que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que quiser gloriar-se, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Por isso, Deus, nesse dia, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos ajude, Deus. Nos ajude, Senhor. Irmos a Ti, o manancial de águas vivas. Senhor, deixando para trás as cisternas rotas, os poços imundos, Deus, representados pelo pecado, pela sedução desse mundo. Que possamos correr, Senhor, em direção ao centro da Tua vontade e Teu querer. Pai, que essa água purificadora, que é o Teu Espírito dentro de nós, limpando e lavando, Senhor, trazendo luz, Pai, em tudo aquilo que é trevas, Pai. Senhor, que nesse dia nós possamos, Pai, Senhor, verdadeiramente, Deus, nos voltarmos para Ti com os corações contritos e quebrantados, Deus, nos humilhando diante de Ti, como está escrito. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Nós nos humilhamos, Deus, eu me humilho diante de Ti, pela minha casa, pela minha família, pelos meus familiares e parentela, e me humilho diante de Ti, pela casa, família, parentela, de cada um dos meus irmãos, aonde essa oração vir a chegar, hoje ou no futuro breve, Deus. Ásia, Europa, África, Oceania, as Américas, Deus. Em nome de Jesus, o Brasil, Brasília, Distrito Federal. Espírito do Deus Santo, que nesse dia o Senhor passe, Deus, em empresas, em hospitais, em cadeias, em presídios, em centros de reabilitação, em asilos, em orfanatos. Deus, que o Senhor passe debaixo das pontes, nas ruas onde estão, Senhor, as pessoas em situação de rua. Que o céu chegue nesse dia, Deus. Que o Senhor traga novas de alegria. Que todo espírito de caos, que todo espírito de destruição, de morte, de pecado, que tudo aquilo que vem para nos levar para longe de Deus, para nos afastar de Ti, Deus. E quando nós nos afastamos de Ti, nós encontramos o caminho de morte. Nós encontramos, Pai, como aqueles, Pai, Senhor, que são como folhas, que são espalhadas pelo vento. Senhor, que não sabe de onde vem nem para onde vão, Deus. Palha seca, Deus, que naquele grande dia será queimada pelo fogo. E que não seja assim, Deus. Que nesse dia o Senhor chegue trazendo para nós um futuro e uma esperança. Que o Teu Espírito chegue nos convencendo, Pai, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que nós nesse dia sejamos achados de Ti, Deus, e encontrados pelo Senhor. Que neste dia, Senhor, o Senhor possa desfazer todos os intentos do inferno, do maligno contra nós. Que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito Santo. O Senhor nos deu o Teu Espírito sem medidas, Deus. Nos ajuda a vivificarmos esse Espírito dentro de nós, Deus. O Senhor conhece os que são Teus, Pai. O Senhor conhece os verdadeiros. Mas o Senhor sabe que dentro de cada lar, no meio de cada família, precisa que vidas se acheguem a Ti, Deus. Que a nossa alegria seja completa, Deus, na salvação, na cura, na libertação dos nossos filhos, Pai, de maridos, de esposas. Que o Senhor visite nesse dia idosos e idosas, Pai. Pessoas que estão aí, Deus, Senhor, já aí, Senhor, na terceira idade e ainda não reconheceram Cristo, que ainda não tiveram suas vidas transformadas. Homens que ainda acessam pornografia, Senhor. Homens idosos, Pai. Senhor, que ainda acessam pornografia, Deus. Senhor, que esses sejam encontrados do Senhor. Que tenham uma oportunidade, Deus, de se voltarem para Ti e conhecerem ao Senhor como o único e verdadeiro Deus. Eu oro nesse dia, Deus, para que sejam desfeitas todas as obras das trevas, para que sejam manietados todos os espíritos enganadores, usurpadores. Satanás é caído, Pai. Ele sabe que já está julgado e condenado. E o papel dele é tirar os nossos pés da salvação, Deus. Mas a Tua palavra diz, na carta a Timóteo, dos dias que seriam trabalhosos, os últimos dias, em que os homens seriam avarentos, amantes de si mesmos, presunçosos,
que buscariam para si líderes segundo a concupiscência dos seus corações. Pai, corações entenebrecidos, endurecidos, cauterizados. Senhor, mas que nesse dia o Senhor chegue, Deus. Ah, Senhor, o Senhor tem poder. Como está escrito, Senhor, que Tu és a pedra que esmiuça a penha. Senhor, oh Deus, ah, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha nesse dia entrar nos corações, Deus. Trazer, Senhor, a verdade do Teu Espírito. Dá o Teu Espírito sem medida. Vivificar o Teu Espírito naqueles que já estão adormecidos. Senhor, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor possa abrir as nossas sepulturas, Deus. Que o Senhor possa nos levantar da nossa queda, da nossa morte espiritual, Deus. Nos colocando de pé, Senhor. Quando temos o céu nas nossas vidas, o céu nas nossas casas, nós temos todas as coisas. Nós encontramos o favor de Deus. E a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E todos os dias o Senhor tem tido misericórdia dos seus, Pai. Que o Teu povo saiba, Deus, que eles não precisam, Senhor, lutar na força do braço. Que eles não precisam, Deus, confiar, Deus, no príncipe deste mundo, Pai. Que é enganador, mentiroso desde o princípio. Mas que eles possam confiar em Ti, Deus. Que o Senhor pode e tem todas as coisas, Pai, a acrescentar, Deus, na vida de cada um. Que o Senhor que é a porta, o Senhor que é o advogado fiel, o Senhor que é o bom pastor, o Senhor que é a cura, o Senhor que é a vida, o Senhor que é, oh papai querido, tudo que nós precisamos na hora que nós precisamos. Aquele que enriquece e não traz dores, Pai, não acrescenta, Pai, dores, Pai, em nome de Jesus. Que as vidas possam receber Cristo nesse dia, possam se voltar para Ti, Deus, com corações compungidos e quebrantados. Senhor, como Davi certa feita orou, Senhor, tira a minha alma do pó. A alma de Davi estava na morte, o corpo de Davi estava, Senhor, Deus, no leito da depressão, Deus, pelas muitas aflições e perseguições. Que o Senhor visite hoje aqueles que estão com a sua alma no pó, Deus, caminhando para a morte, Deus. Que o Senhor arranque hoje, Deus, o Teu povo dos leitos de enfermidade, enfermidades físicas ou espirituais, enfermidades emocionais, problemas psicológicos sejam visitados hoje, Deus. Que o Senhor traga cura, salvação, redenção, libertação debaixo das Tuas asas. Que o Senhor traga alívio ao cansado. Que o Senhor traga força ao que está fraco, Deus. Em nome de Jesus, que hoje, Deus, seja um momento de libertação, de cura, de corações sejam sendo compungidos e transformados. Senhor, que o Teu Espírito faça pelo Teu povo aquilo que ninguém mais pode fazer. Eu oro, Senhor, e creio na força e no poder do Deus do céu, que o exército de Deus vivo está se movimentando. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos venezuelanos. Eu clamo pela misericórdia do Senhor naquele lugar. Deus, eu me lembro que certa feita o Senhor me disse que juízos e decretos da parte do céu já haviam assinados. Eu lembro-me, Senhor, que o Senhor trouxe ao meu coração que haveria coisas que nem adiantaria mais que eu orasse, Deus, porque também tem juízos para o Brasil, Deus. O Senhor tem juízos para essa nação, Deus, mas eu não me canso, Deus, de ouvir e trazer à Tua memória a Tua palavra que diz: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, abandonando seus pecados, eu ouvirei. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos, abandonar os seus pecados, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Sim, Deus, Tu és o Deus misericordioso. Todos os dias a Sua mão está estendida para aqueles que se voltarem para Ti, Senhor, em espírito e em verdade. E eu me volto para Ti, Senhor, em espírito e em verdade. Eu clamo, Deus, pelo bem da minha nação. Eu clamo pela misericórdia do Senhor na vida dos pecadores. Eu clamo, Senhor, pela salvação dos pecadores. Eu clamo, Deus, por uma mudança de rota na vida, Senhor, e do povo dessa nação. Eu clamo por arrependimentos, por corações compungidos e quebrantados na Tua presença. E eu clamo, Deus, para que o Senhor restaure a sorte dessa nação, para que o Senhor mude a opinião, Deus, daquilo que o Senhor quer fazer nesta nação, Deus, para tratar, Senhor, por causa do pecado que cheira mal às Tuas narinas. Que nesse dia, Deus, em nome de Jesus,
o Senhor possa libertar, arrancar dos cativeiros espirituais, quebrar algemas, grilhões e aguilhões, tirar, Senhor, as escamas dos olhos. Senhor, em nome de Jesus, de pecadores nesse dia, Deus. Sim, Deus, nós somos os santos de Deus, aqueles que receberam o Espírito do Deus Santo. Pecamos, falhamos, erramos. Erramos de vez em quando, Deus, a nossa rota, falhamos, mas não temos prazer no pecado. Não amamos o pecado e não nos alegramos quando pecamos. Ao contrário daqueles, Deus, que têm prazer no pecado, que já acordam e vão dormir, Senhor, praticando coisas que ferem o coração do Pai. Que nesse dia esses sejam alcançados pelo Senhor. Em nome de Jesus, que vidas sejam arrancadas do adultério, da prostituição, da promiscuidade sexual, da violência. Homens, Pai, que têm assassinado as suas esposas. Pais que têm assassinado filhos e filhos que têm assassinado pais sem nenhum temor. Pessoas que têm abusado dos seus filhos, avós dos seus netos. Isso está fedendo as tuas narinas. Pessoas que têm invocado as trevas nessa nação. Pessoas que têm, Senhor, derramado sangue a Moloque, Deus. E o Senhor está triste. O coração de Deus está triste. Mas eu clamo, Senhor, para que a misericórdia do Senhor nos alcance nesse dia. Que nós, Deus, deixamos a idolatria, o serviço ao Deus Mamon e nos voltemos para Ti, em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que seja um dia de libertação, um meio-dia, uma tarde de libertação, Deus. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Se o povo, Deus, de Sodoma e de Gomorra, Deus, tivesse se voltado para Ti, Deus, o Senhor teria dado uma chance. Assim como o Senhor deu, Deus, para a cidade chamada Nínive, que ouviram a sua voz, que se vestiram de pano de saco e cinzas e entraram em jejum. E o Senhor se arrependeu do mal que havia profetizado fazer, Deus. Que o Senhor se arrependa do mal que está para chegar nessa nação, Deus. Eu clamo por misericórdia. Nos livra da guerra. Nos livra, Senhor, de cairmos, Pai, nas mãos, Senhor, dos algozes da nação brasileira, dos perseguidores, daqueles que planejam contra esta nação, Deus. Senhor, para roubar, para usurpar, para escravizar, Deus, para levá-la à bancarrota, Deus. Eu oro e peço, Senhor, misericórdia. Eu clamo por misericórdia. Tenha misericórdia, Deus. Desperta, desperta. Desperta, Deus, os que dormem. Desperta, Deus, aqueles que estão no sono da omissão, no sono da negligência. Desperta aqueles que estão presos, Pai, carregando aí, Deus, com mão forte, Deus, riquezas e tesouros dessa terra, Pai. Está escrito que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que nesse dia, Senhor, o Senhor olhe para cada um de nós. E lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a minha esperança está no Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que o Senhor visite bebês nesse dia que estão nos hospitais. Mãezinhas que vão dar luz aos seus bebês. Que sejam visitados. Visita a Valentina, Deus. Tira ela do leito de enfermidade. Visita o Espírito Santo, a Tati, o Osmar, a Pâmela e o Pedro. Visita o Espírito Santo, todos aqueles que me pediram oração, Deus, nos comentários por meio desse canal. Visita os inscritos deste canal e as suas necessidades. Senhor, seja da ordem da alma, seja da ordem do corpo. Que o céu venha visitar e trazer novas de paz, de alegria, de salvação, de saúde, de prosperidade e de vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a minha família, a minha casa. Olha pela minha mãezinha de uma forma especial e pela mãezinha daqueles que estão sendo aqui representados. Em nome de Jesus eu oro. Amém, queridos? Eu vou ler aqui na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, que vai dizer: instruções sobre a adoração. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que eu digo a verdade em Cristo, não minto, fui
constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas sem ira ou contenda. Amém? O apóstolo Paulo, nos seus dias, já advertiu, não é, que Timóteo ensinasse às suas ovelhas que era necessário que se orassem em todo tempo e lugar, que se levantassem mãos santas sem ira e sem contenda, que fizesse orações, súplicas com ações de graça por todos os homens. Paulo já dizia que devíamos orar pelas autoridades para que pudéssemos levar uma vida onde tudo estivesse bem, para que tudo vá bem para o povo. É necessário que se faça orações pelas autoridades governamentais da nossa nação. Então, que a gente se disponha a orar não só por nós mesmos, que a nossa oração não seja egoísta, que a gente ore pela nossa nação, pelos governantes dessa nação, pelo resultado das urnas para o ano de 2027, que a gente ore por aqueles que estão em eminência nessa nação, nos governos, nos poderes públicos, nos poderes privados dessa nação. Quando nós oramos, as nossas orações manietam e desfazem os planos do inimigo das nossas almas. E o plano dele é matar, roubar e destruir. É levar a nação ao caos, à bancarrota. Nós precisamos estarmos aí orando pelo futuro dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Pensarmos não somente em nós mesmos, mas também no futuro dessa geração chamada Brasil, que a gente se preocupe em nos colocarmos diante do Senhor todos os dias em oração pelos reis, pelos governantes, por aqueles que estão em eminência, não só nesse país, mas nos outros países. Isso é agradável ao Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias.